No episódio de hoje você vai ver: existe uma pressão por carregar uma faixa preta, 4º grau? Existe uma responsabilidade. Porque aqui, quando as pessoas vêm para Portugal, é o que a gente estava falando há pouco, acham que é muito tranquilo, porque é só saber o português, a língua é a mesma e tá. A língua não é a mesma, a gente tem dentro do mesmo idioma particularidades, a cultura é completamente diferente, então você precisa se adaptar ao mundo novo que você tá. Da minha filosofia de vida é o jiu-jitsu. Só que o jiu-jitsu tem um outro lado bom da moeda. Ele faz com que você aprenda que os grandes desafios da vida, eles vão trazer para tua vida uma experiência incrível. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Norte Imobiliário Business. Eu sou Vânia Fernandes e aqui discutimos negócio, mercado imobiliário, investimento, empreendedorismo e decisões estratégicas que moldam o futuro do norte do país. Esse episódio tem o patrocínio oficial da Agência Douro Imobiliária, uma referência no mercado imobiliário. Com atuação nacional e internacional, a Agência Douro trabalha com mediação residencial, comercial e empresarial. Clique no site, acesse o nosso portfólio. Hoje vamos falar sobre transição de carreira, coragem estratégica, propósito e construção de uma marca em Portugal. Porque mudar de país já é desafiador, mudar de carreira também. Agora imagina fazer os dois ao mesmo tempo e ainda transformar essa decisão numa missão de vida. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fique conosco. Na mesa conosco está uma história de reinvenção com consistência. Amaury Guimarães, carioca, formada em engenharia elétrica, construiu uma carreira no mundo corporativo no Brasil. Estava inserido num ambiente estável, estruturado, previsível, mas decidiu fazer uma mudança profunda. Saiu do escritório, deixou o terno e vestiu o kimono. E trouxe para Portugal um projeto com identidade, disciplina e visão. Em 2018, Amaury abriu em Matosinhos, no Porto, a Escola Ralph Gracie, Portugal, passando a representar uma das linhagens mais respeitadas do jiu-jitsu mundial. Faixa preta de 4º grau, Amaury carrega não apenas tempo de prática, mas responsabilidade técnica, maturidade e liderança. Veio para ensinar, desenvolver e consolidar o jiu-jitsu em Portugal, não apenas como modalidade desportiva, mas como ferramenta de formação, disciplina e construção de caráter. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Vânia. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder trazer um pouquinho para esse público do que a gente faz, o que foi essa mudança toda na minha vida. Muito bem, estou muito feliz por ter você aqui, porque é uma história impactante. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão se identificar. E, Amaury, me conta como que foi sair do Brasil. Mas no Brasil você era engenheiro. Vamos falar da Sim. sua vida no Brasil. Sim. Você era engenheiro mecânico, estava bem eletricista, já estava bem estruturado, já tinha ali a sua vida. E aí veio a Portugal passear, alguma coisa desse tipo? Não. Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu, quando era muito novinho, por conta da defesa pessoal, meu pai colocou eu e meu irmão para que a gente aprendesse um pouquinho a se defender. Eu tinha 6 anos de idade e meu irmão 8. Aí colocou um professor de judô para dar aula para a gente de defesa pessoal. Ali começou toda a minha vida e meu envolvimento com as lutas. Com os anos se passando, eu saí, isso era no interior de Minas, eu voltei para o Rio, morei um tempo no Rio, aí fiz judô, continuei fazendo judô no Rio, depois fui morar em Salvador, que meu pai militar viajava muito. Depois, em Salvador, eu aprendi um pouquinho outras lutas, como um pouquinho de boxe e tal, a me movimentar. E sempre fiz natação também, ao mesmo tempo. Surfava e fazia natação. Quando eu voltei para o Rio, eu já foquei um pouquinho mais na luta, no jiu-jitsu, no desenvolvimento desse lado do que eu amo. E aí percebi o seguinte, que o jiu-jitsu trazia para mim coisas
que nada trazia a realização, só que a gente tinha esse conceito de família, do pai, de estudo. Para o meu pai, a gente tinha que ter sido militar. A gente acabou por não ser, meu irmão é engenheiro também, e a gente foi buscando esse lado da engenharia. Eu nunca fui muito estudioso, mas nunca fui pouco, sempre tirei boas notas, sempre fui um cara muito dedicado, estudei em boas escolas, e assim eu fui caminhando em termos de estudo. Aí me formei, pouco antes de eu me formar, eu tive uma proposta para trabalhar numa empresa, para estagiar numa empresa, e me propuseram depois ir ficando. E assim eu fui ficando, desenvolvendo esse lado. Aí comecei a desenvolver algumas coisas, voltar, eu fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança, após engenharia, e trabalhei muito tempo com análise de risco. Então eu visitava as fábricas, fazia levantamento fabril, gargalos de produção, que eram coisas extremamente interessantes, porque eu tinha oportunidade de enxergar outras, vamos dizer assim, atividades diferentes. Então era um troço muito dinâmico, algo muito bacana e desafiador também. Eu gosto de grandes desafios, eu acho que eu nasci para ter desafios, na realidade. E aí, em paralelo, eu sempre fiz o jiu-jitsu, porque em paralelo eu surfava e fazia jiu-jitsu, surfava e ia trabalhando, estudando e tal, e fui me desenvolvendo. Eu trabalhei bastante tempo depois como gestor de uma dessas empresas. E nessa fase eu já comecei a enxergar o quanto eu gostava de lidar com pessoas. Então, você como gestor, você tem que ser um cara, um perfil mais dominante, mais com foco específico no resultado. Só que eu, além desse foco no resultado, eu sempre tendia a ajudar mais as pessoas. E comecei a perceber cada vez mais que o meu mundo seria um mundo diferente daquele mundo que eu estava. O que eu gosto e sempre gostei é de lidar com as pessoas e passar conhecimento para as pessoas, e assim eu fazia no dia a dia do trabalho, e no jiu-jitsu o carro-chefe da minha vida era aquilo. E assim eu fui fazendo e precisei, para a gestão, estudar um pouco de coaching. Então fiz formação em coaching, aí isso aí me levou a fazer uma formação em psicanálise, e fui mergulhando por esse caminho da mente, e que era um caminho muito interessante. E o jiu-jitsu, na realidade, quando você está num dojo, eu costumo dizer que no dojo o jiu-jitsu une a mente, o corpo e a alma, está tudo junto ali ao mesmo tempo. E isso foi fazendo com que eu fosse cada vez mais me direcionando a essa Paixão. prática e a essa paixão, a essa prática e dar aula, que era o que eu mais gostava. Competi durante muito tempo, amo competir, adoro, porque eu competi em tudo que eu fiz, então aquilo para mim é muito bom. Só que eu comecei a perceber que eu precisava aos poucos ir passando bastão. E tive a oportunidade de estar dando aula em paralelo aos treinos com um outro professor. E assim fui indo. Então, no Brasil, eu já comecei a dar aula em paralelo ao que eu fazia, e fiquei isso desde novo. E assim fui me dedicando. E que E ponto que foi que você pensou assim: "Agora eu preciso tomar uma decisão entre a paixão e a razão"? a primeira vez eu não tomei essa decisão. Eu tenho um amigo que dá aula nos Estados Unidos, e até o meu primeiro professor de jiu-jitsu, o Jorge Pereira, também dá aula lá nos Estados Unidos, e na época que ele foi para lá, a gente acabou tendo que ir mudando de professor, que ele foi para lá, fiquei com outro, e assim a gente vai fazendo. É normal, isso é comum. Nessa época, esse meu amigo falou, o Ricardo Passo, falou para mim assim: "Pô, Maurizão, não é hora da gente fazer? Pô, tá todo mundo indo para fora, todo mundo se desenvolvendo lá, tendo um bom retorno". Aí eu virei para ele e falei: "Ricardo, eu amo o jiu-jitsu, mas eu tenho uma profissão, eu já estou bem posicionado na minha carreira. Eu não sei se nesse momento eu faria isso". E aí já começou a um bichinho falar para mim assim: "Olha, e aí? O que que é melhor você fazer? De que forma que você vai seguir a tua vida?". E aí eu estava casado, né, eu tenho tinha 2 filhinhas pequenininhas e tal, e na ocasião a gente acabou por se separar. E nessa ocasião, eu me lembro que eu fiquei muito triste, e o que segurou a minha vida foi o jiu-jitsu. E aí eu voltava a treinar, treinava muito e tal, e aquilo me trazia um equilíbrio enorme. E a oportunidade de eu usar este equilíbrio e passar para as outras pessoas isso,
fez com que eu entendesse que já estava praticamente na hora de eu fazer a mudança. E eu acredito muito em Deus, eu acho, assim, que as coisas acontecem exatamente quando tem que acontecer, exatamente quando tem que acontecer. Nem mais nem Nem menos. mais nem menos. Algumas são dificuldades que a gente acaba por se autossabotar, para não fazer, por temer alguma coisa. Só que o jiu-jitsu tem um outro lado bom da moeda. Ele faz com que você aprenda a se superar a cada dia, né. Além de você trabalhar o teu ego, que quando você está muito bom, você precisa trabalhar o teu ego, que você não é o melhor do mundo, você precisa também ter essa percepção que os grandes desafios da vida, eles vão trazer para a tua vida uma experiência Incrível. incrível. E assim eu fiz. Aí fui mudando e aí fiquei dando mais aula do que mais focado nas aulas do que Do que na estava focado, engenharia. no trabalho. É. E aí, aos poucos, eu fui fazendo essa transição. Fui ficando dando aula, estudando e dando aula. Então, eu comecei a me desenvolver mais esse lado da mente. Aí fui aos Estados Unidos estudar algumas coisas, como programação neurolinguística, que eu estudei um pouco com Richard Bandler, e fui buscando coisas que me interessavam e que, por mais que eu tenha feito isso para que eu tivesse um upgrade na carreira, no início, na carreira de gestão, eu no fundo, aquilo ia trazendo cada vez mais para minha vida a aproximação do ser humano e é o que eu queria, que era buscar as aulas. E tanto é que hoje algumas, ferramentas do aprendizado que eu tive enquanto executivo, eu utilizo hoje com uma tranquilidade tremenda. Nada foi por acaso. Nada foi por acaso. Você acredita que existe hoje muitas pessoas que vivem carreiras que não refletem o que elas realmente são? Sim, acredito piamente nisso. E eu acho não, eu tenho certeza que o mais importante é que a felicidade ela é o caminho que a gente segue e não um ponto lá na frente. Então eu acho que, eu entendo que a gente precisa o tempo inteiro tá se olhando, tá percebendo os nossos pontos positivos, tá fazendo o que a gente chama de SWOT, né, vendo os pontos fracos, fortes, o que eu preciso melhorar, o que tem à minha volta, para que a gente desenvolva a nossa carreira cada vez mais. Só que nessa reflexão é muito importante que a gente perceba o seguinte, o caminho tá certo, o caminho eu estou feliz nesse caminho, não é o caminho da felicidade. Tem muita gente que, busca na carreira o retorno financeiro, a notoriedade. Eu acho que, eu acho não, é quando você busca a tua felicidade a cada dia, o caminho é esse. Não é lá na frente que você vai encontrar essa Felicidade felicidade, é é hoje. hoje. Então, o tempo inteiro, por exemplo, eu costumo, fazer de vez em quando uma coisa que eu brinco dizendo que é o ócio criativo. Eu acho que todas as pessoas precisam, dentro da sua vida, parar todo dia, uma meia horinha que seja, respirar profundamente e enxergar como ela está no caminho que ela está percorrendo. E aí surgem ideias novas para a mesma carreira, vamos dizer assim, para o mesmo caminho que você está. Ali você tem algumas percepções que você pode mudar. Insights. Exatamente. E às vezes no desporto você consegue isso, né, Muito, Mauri? muito. Porque você Consegue consegue muito, desligar, você muito. tá ali no jiu-jitsu, sua cabeça tá fora do seu ambiente de trabalho, Isso. você consegue fazer essa É, reflexão. é. O jiu-jitsu tem uma coisa muito interessante que eu acho que, a gente no passado aprendia muito mais isso, né. Eu tenho 40 e poucos anos de jiu-jitsu, fora o judô e tal, então a minha vida, a minha filosofia de vida é o jiu-jitsu, né. O jiu-jitsu ele impacta na minha alimentação, no meu dia a dia, nas minhas relações pessoais, sejam elas do nível que for, ou profissionais,
mais aprofundadas ou relações propriamente ditas pessoais mesmo, de namoro, seja lá o que for, o jiu-jitsu está completamente inserido. A logo da gente, por exemplo, a logo da nossa escola, ela tem dentro a logo básica, que é um leão que acompanha o ramo da família Gracie que eu sigo, né, que é a logo do Ralph. Tem um triângulo em volta, que em cima é a mente, embaixo é o corpo. De um lado é a alimentação, né, a nutrição, e do outro lado exercício físico. Dentro dela você tem um círculo, o círculo é a jornada de vida de cada um. Eu repito toda essa logo para os alunos quando entram, e durante algum tempo eu vou repetindo a eles. Por quê? A jornada de vida de cada um é uma senoide, né? Então, hora você está em cima, hora você está embaixo, hora você está em cima. Essa é a vida. E cada momento que você está embaixo, você tem que percebê-lo como um grande desafio a ser superado, mas como uma experiência também enorme de vida. No detalhe mais simples que seja. Por quê? Isso vai te ajudar a levantar e ter o controle sobre a tua vida. E o leão que tem lá dentro da logo é o nosso self, é o que está dentro da gente, é o que a gente precisa trabalhar, buscar o equilíbrio para poder ter uma relação melhor com o mundo. Porque o mundo te coloca todo dia em desafios, seja um trânsito que você pega com alguém mal educado e você tem que manter a calma, manter o equilíbrio, seja no momento onde você está com uma dificuldade para chegar na tua meta e que as coisas vão aparecendo, a gente então como imigrante percebe isso muito claramente, que a todo momento, a todo dia, porque aqui quando as pessoas vêm para Portugal, é o que a gente estava falando há pouco, acham que é muito tranquilo, que é só saber o português, a língua é a mesma e tá. A língua não é a mesma, a gente tem dentro do mesmo idioma particularidades, a cultura é completamente diferente, então você precisa não trazer só o que você quer trazer para cá, você precisa se adaptar ao mundo novo que você está. Era isso que era a minha próxima pergunta. Desculpa, Não, mas desculpa. foi bom. Porque assim, como é que foi essa adaptação, né? Porque você é carioca. Isso. A gente sabe que o carioca tem um espírito diferente. É. Ainda você já andou também o Brasil Liberdade, todo, isso. né? Teve em Salvador que também tem aquela vibe Isso. boa. Isso aí. E veio para o Porto, que a gente sabe que o norte as pessoas são um pouco mais fechadas, não é? Lisboa as pessoas já estão mais acostumadas com a imigração, com a diversidade de culturas e tal. O Porto, quando você chegou aqui, com certeza, deve ter sido 2017, 2018. 2018. Aqui foi Isso. quando eu também cheguei. A gente sentia ainda um pouco, né, de resistência. Sim, sim. E como é que foi isso? Como é que tem sido essa jornada? Você tem uma mente muito boa, então você saiu bem. O que aconteceu, né? Antes de eu vir para cá, eu já tinha passeado da Europa, conhecia alguns países e tal, mas não conhecia Portugal e nunca tinha tido interesse nem curiosidade de vir para Portugal. Por incrível que pareça, não sei por quê. Talvez seja porque eu ia passar o resto da minha vida em Portugal, pode ser, não sei o que aconteceu. Aí eu estava tendendo a ir para os Estados Unidos, a morar nos Estados Unidos. Então eu ia para lá de vez em quando, a matriz, por exemplo, da Ralph Gracie é lá, eu tenho ex-professores que são meus amigos pessoais até hoje, que dão aula lá, e assim, só que eu tive um convite de uma pessoa lá no Brasil, uma coisa que não tem nada a ver com o que aconteceu. Era uma namorada que dizia que um dia ela queria morar em Portugal. E aí me apresentou uma outra pessoa que me fez uma proposta para vir para cá. Aí ela disse, no futuro, quem sabe? Aí foi uma relação que não deu certo, eu vim, fiquei aqui sozinho, estou sozinho desde que eu cheguei buscando a minha meta. Eu digo que eu namoro com a minha escola, os meus filhos são os meus alunos, e eu vivo para isso. Então, esse desafio foi diferente, porque como eu estava tendendo a ficar nos Estados Unidos, eu estava enxergando uma cultura ainda diferente da nossa, mas eu costumo dizer que o brasileiro foi colonizado pelos portugueses, mas ele é muito americanizado. Então, lá no Rio, por exemplo, eu morava na Barra, lá no Rio, a vida que a gente levava era uma vida muito estilo Califórnia, vamos dizer assim.
E o estilo da gente era aquele. E quando cheguei aqui, era tudo muito diferente. Aí eu comecei a encontrar algumas dificuldades, não nas pessoas, mas em mim, né? Aí eu comecei a perceber o seguinte: eu tenho que enxergar a cultura, eu tenho que tentar entrar dentro da cultura e equilibrar a minha vida de tal forma que eu consiga trazer para cá o que eu vim trazer, que é a minha escola, né, os ensinamentos, mas que eles sejam receptivos a tudo aquilo que eu vim mostrar. Já existiam algumas escolas, não muitas, e tem outras academias de jiu-jitsu aqui. Aqui cresceu muito nesses últimos anos o jiu-jitsu. Eu vim para o Porto, já tinha uma academia grande, só que o conceito que eu vinha trazer era um conceito muito baseado em tudo da família Gracie, né? Assim, eu digo que para mim a família Gracie é tudo, né? Ela fala desde a alimentação até o teu dia a dia de vida. Completo, né? É completo. Então, eu sou amigo de infância, por exemplo, do Ralph e de alguns da família. E isso fez com que a minha vida e a vida dos meus amigos fosse moldada à semelhança da vida deles. Eu costumo dizer que, por exemplo, o seu Hélio, o seu Carlos foi o que iniciou o jiu-jitsu, o seu Hélio era o irmão mais novo que mais lapidou o jiu-jitsu, que é o pai do Royce, do Rickson, inclusive tem uma filha do Roker, treina aqui comigo. Então, o seu Hélio, com 94 anos, ele estava dentro do dojo dando aula, estrangulando os outros. Então, como é que uma pessoa com essa idade tem aquela força, não é só a força física, mas a força espiritual de estar ali dentro se divertindo? É a força do legado, né? Porque ao ensinar o que você ama, você está se divertindo. É fabuloso. Isso me ajudou a superar tudo que eu precisava em busca da minha meta. E fez com que, mesmo eu estando diante de pessoas com uma cultura muito diferente da minha, um estilo de vida muito diferente, eu me adaptasse ao estilo de vida deles e eles ao meu, né? Porque assim, tem coisas que a gente precisa respeitar da cultura. Eu vejo, às vezes, assim que eu cheguei, eu ia à praia aqui pertinho da academia, ali no Paredão, em Matosinhos, descia ali, aí tinham famílias inteiras ali, porque ali na parede ventava menos, enfim. E eu comecei a ver que, com o tempo, algumas pessoas já estavam indo, mas indo com a sua própria cultura para lá, levando rádio, e os portugueses reclamando. E eu olhava aquilo e eu não conseguia entender, porque se eu estou no país de alguém, eu tenho que me adaptar à cultura deles. Eu preciso trazer o que eu tenho de bom para eles, mostrar o que eu tenho de bom, Sem invadir. sem invadir. Eles vão ter que avaliar para ver se o que eu faço realmente atende às expectativas deles, mas sem eu invadir. Eu preciso ter o máximo respeito possível. Tem gente que vem para cá e acha que um dia, mas eu consigo a cidadania, eu virei português. Não, não é isso, não é isso. Você é um brasileiro que vai ter as oportunidades legais, vamos dizer assim, que a cidadania vai te dar, mas você é um brasileiro que precisa estar inserido na sociedade. Isso era igual quando a gente fosse para os Estados Unidos, imagina. Mesma coisa, é a mesma coisa. Tem que se fazer isso também. E uma coisa que me preocupa muito e que eu acho é uma dos principais focos que eu tenho a gente vai envelhecer. Se eu escolhi Portugal para envelhecer, eu tenho que lembrar de como era na infância, que passava uma senhora com uma bolsa pesada, a gente se oferecia para carregar, e não como está a juventude hoje, que olha para aquela senhora tortinha carregando a bolsa e começa a rir. Não é isso que eu quero. Então, o que eu posso
trazer de benefício para a sociedade dentro dos conceitos, baseados nos princípios que eu aprendi, não só, em casa, né, com meus pais, que isso aí, na minha opinião, é o mais básico possível, mas também nas relações que eu tive durante a minha vida. E fazia com que os meus alunos sejam essas pessoas que eu quero, ou seja, essas pessoas de sucesso na Passar esses profissão, valores. esses valores. É É. isso, é basicamente isso. Muita gente está nos ouvindo, às vezes ainda não conhece o jiu-jitsu, ou conhece, mas não conhece a fundo. E eu tenho aqui algumas dúvidas que eu acho que pode ser dos nossos ouvintes, e Sim, gostaria de aproveitar a sua estadia aqui para nos explicar. Eu sei que você é faixa preta 4º grau. isso. Como é que o que define esses a faixa preta a gente já sabe que é um estágio, É né, um você vai estágio. passando ali da roxa para É isso. marrom e depois de Isso, marrom, preta. isso. Quando criança, para as crianças, você tem um leque maior de faixas, porque elas passam muito tempo, então a partir dos 16 anos elas já podem, pegar uma faixa azul. Hoje a gente tem muitas federações espalhadas pelo mundo. A IBJJF é a federação talvez mais forte, mais antiga, e que, as outras federações se baseiam vamos dizer assim, nas regras que ela coloca. Então, todas elas, na teoria, deveriam seguir as mesmas regras, né. Então, só a partir dos 19 anos você pode pegar uma faixa preta, que eu tenho minhas dúvidas, porque eu acho que particularmente, a pessoa tem que ter uma maturidade muito grande para botar uma faixa preta na cintura. Não se pode misturar, o faixa preta não quer dizer que ele vire um professor. Um competidor não quer dizer que ele vire um professor. Eh, Tem outros parâmetros que precisam ser julgados e trabalhados por isso. Por exemplo, eu lá, eu tenho um aluno que pegou, tem alguns, né, mas tem um aluno que pegou a faixa preta há pouco tempo, citar ele como exemplo. É um cara extremamente maduro, já não é um garoto, é um cara de 40 anos, né, em torno de 40 anos. E ele está comigo desde o início, ele chegou a treinar em outro lugar, mas veio branca para mim e tal, e a gente trabalhou isso esses anos que eu estou aqui. Só que ele treinava mais de uma vez por dia, extremamente dedicado e tendo a profissão dele. A profissão dele não é essa, ele tem uma outra profissão. Mas ele se dedicava ao máximo. E ele tem, eh princípios familiares muito enraizados, valores fabulosos, e tudo isso, precisa ser julgado. Então, quando a gente vai, julgar as mudanças de faixa, eu, por exemplo, eu ajo de uma forma um pouco diferente de alguns. Tem algumas, questões além da técnica que eu preciso que as pessoas tenham. Imagina o seguinte: o que é uma pessoa ter uma habilidade? Habilidade é ter conhecimento, melhores práticas e repetição. Então, eu imagino o seguinte: o que norteia toda uma graduação, na minha opinião, é a habilidade. É o cara ser hábil naquilo para que eu possa mudar a faixa dele ou dar um grau na faixa dele. Então, imagina o seguinte: conhecimento. Ele precisa saber o que é o jiu-jitsu na faixa que ele está e ter um entendimento da próxima faixa como se ele fosse. Imagina que você é uma gerente que quer ser uma diretora adjunto. Você já tem que ter a observação do que o diretor adjunto faz, de como é que ele trabalha, como é que é a postura dele, porque postura, profissionalmente, é sempre muito importante em qualquer área que você vai trabalhar. E eu faço algumas exigências ali. Eu tive muita sorte que no meu lado executivo, como eu fui gestor, a última empresa eu era responsável por 900 pessoas no Brasil, então é bastante gente, e com níveis diferenciados.
e eu tive a oportunidade de ter seminários diversos, desde Mário Cortella, Bernardinho, em várias áreas que estimulavam a gente no atingimento de metas, vamos dizer assim. E com isso eu consegui pegar uma série de informações que fizeram com que eu lapidasse meu perfil enquanto professor. E aí eu uso todas essas informações para eu poder fazer as minhas exigências, mas principalmente para poder preparar o aluno para a próxima faixa. E os DANs, como é que vai subindo? Aí o cara chega, vai subindo, em cada faixa normal, a partir todas as faixas, você pode dar graus, né, que são grauzinhos. Então imagina que a faixa branca, ele recebe um grauzinho na faixa, tem uma ponta preta e ele recebe um grauzinho você pode dar ali, se o cara for ficar 1 ano contigo, dependendo da dedicação dele, de como ele é e tal, do nível técnico, você vai dando um grauzinho a cada 3 meses. Existem algumas regras para isso. Eu, além dessas regras, eu tenho isso que eu te falei, um nível de exigência maior, então nem sempre eu dou igualzinho a regra, às vezes eu exijo um pouco mais do que a regra. A partir da azul, segue este mesmo parâmetro dos 4 grauzinhos, que é o máximo que eu posso ter em cada faixa. A partir da faixa preta, o leque já abre muito maior. Por quê? O primeiro ano você põe 2 barrinhas, se o cara for professor, for competidor não, mas se for professor, ele recebe 2 barrinhas na ponta vermelha dele. Depois, com 3 anos, ele recebe o seu primeiro grau. Depois, com mais 3 anos, ele recebe o segundo grau. Depois, com mais 4 anos, ele recebe o terceiro, e depois o quarto. A partir do 5º grau já são 5 anos. E depois 7 anos. Depois dos 7 anos, por exemplo, de faixa preta, 7 anos de faixa preta, não, dos 7 graus, que aí vão aí 30 e... se não me engano, 39 anos, eu não lembro de cabeça, mas é mais ou menos assim. Você já tem bastante tempo, você recebe a faixa coral, que é uma faixa vermelha e preta. Depois da vermelha e preta vem a vermelha e branca, que aí mais 10 anos. Depois da vermelha e branca vem a faixa vermelha, que aí também são mais 10 anos. Que era do seu Hélio. Qual que era do seu Hélio? O seu Hélio era o faixa vermelha, só que eu não sei se a regra ainda está assim, mas só mantiveram até o 10º grau os fundadores. Todo mundo hoje, pelo menos há um tempo atrás, só ia até o 9º grau, que já é a faixa vermelha. O seu Hélio era 10º grau. Que viveu a vida para isso, e eu não sei se você sabe, ele usava uma faixa azul. Sim, sempre via nas fotos. Por quê? Por conta disso que eu estou te falando. Hoje em dia naquela época ele já estava contestando isso, a forma como as pessoas dão as faixas, né? O Royce hoje, o filho dele usa, eu vi outro dia que estava de faixa azul, uma faixa azul marinho, que foi lá na origem teve isso, de ter menos faixas. Existe uma pressão por carregar uma faixa preta, 4º grau? Existe uma responsabilidade. Eu acho que a maior pressão que a gente pode ter é a nossa responsabilidade diante do que a gente faz. É fundamental que você honre todo o teu legado, né? Tudo que você vai deixar para os seus alunos, vamos dizer assim, se você for professor. E honre quem veio antes de você, né? Eu tive muita oportunidade boa, porque alguns professores saíram, né, foram para o exterior, e eu passei por mão de outros professores. E sempre tive numa relação muito boa com outras artes marciais, né? Eu passava por dentro delas com muita facilidade. Porque na época que eu era mais novo, a gente treinava, eu nunca lutei oficialmente um Vale Tudo, mas eu treinava com os meus professores para isso. O Vale Tudo é diferente do MMA em termos de regra. O MMA veio a criar regras no que era o antigo Vale Tudo. O que era o antigo Vale Tudo? Foi criado pelos lutadores de jiu-jitsu para desafiar qualquer outra arte marcial para comprovar o que a nossa era. E quando eu era bem jovem, a gente tinha uma rixa muito grande com a luta livre lá no Rio, lá no Brasil, então tinha muita briga, muita confusão e tal.
só que eram tudo com muita honra, né? Então, não era. Você tinha as disputas, mas tinha um respeito enorme. Tanto é que hoje a gente está muito mais próximo, né? Eu lutei muito, treinei muito na luta Já livre, participou de campeonato? muitos campeonatos, desde bem novo. Eu tenho lá algumas medalhas que eu trouxe, das que eu lembrei, né, que eu nunca fui tão organizado com isso, porque eu acho que o que me mede, eu penso assim desde novo, que não deixo meus alunos pensarem, né, que eu quero que eles tenham tudo organizadinho, as medalhas, as vidas deles. Tanto é que hoje os troféus que a gente ganhou nos campeonatos que eles têm participado, eu tenho guardado lá, tudo direitinho, exposto. Mas eu nunca dei muita bola para isso. E acho assim que eu tenho um professor que dizia assim, medalha, diz até hoje, o Jorge Pereira, medalha na parede é muito bonito, mas dente na boca é muito melhor. Ou seja, ele dizia que a defesa pessoal É, é o arcabouço de tudo isso. Por isso que eu dou muita defesa pessoal dentro do jiu-jitsu da minha escola. O cara tem que saber. muito bem, que é uma coisa que você leva para a vida. E assim, por exemplo, esse fim de semana eu peguei uma aluna, ela até se assustou, ela tem 15 anos, aí estava fazendo o trabalho de defesa pessoal, foi parou, e tinha uma dúvida aqui, que tinham tirado uma dúvida, faz isso, isso, isso. Aí botei um outro menino para agarrar ela e ela fazer. Aí ela fez umas 4, 5 posições de defesa pessoal, fez perfeitinha. Aí depois ela, a hora que eu mandei, ela olhou que ela era muito tímida, olhou para mim assim, eu falei, não, vambora, fala você sim. Aí ela foi e fez tudo muito bem feitinho, e aí depois eu chamei ela, eu falei, tá vendo? Tá vendo, Mariana? Tá vendo como você faz bem? Ela sorriu, aí eu falei, você achou, mestre? Eu falei, achei não, eu tenho certeza que você faz tudo muito bem. E isso fortalece a autoestima da pessoa, do jovem, da criança, até do adulto, né? E faz com que a gente entenda que com o jiu-jitsu você conquista o que você quiser na vida. Sem ter que brigar, sem ter que esmurrar Nada. ninguém, Não sem precisa ter de que. nada Porque o disso. jiu-jitsu tem essa filosofia, Tem, né? defesa. Na É. realidade, muitas vezes eu paro uma confusão olhando dentro do olho. Porque uma coisa é você conter o teu leão, outra coisa é eu mostrar porque meu leão rosna. Falar assim, ó, parou. Aí dali, por exemplo, o bullying, se você parar no início, o menino vai escolher outra pessoa ou vai parar de fazer, porque ele já É. sabe que contigo ele não vai fazer sempre o que faz. E como eu aprendi jiu-jitsu em função de bullying, que não chamava bullying na época, É. mas meu pai queria que a gente aprendesse a se defender, eu aprendi isso. Que Porque na você. nossa época a gente não podia apanhar na rua, né? Não. Senão apanhava em E casa. apanhava 2 vezes. Apanhava 2 vezes. Então tinha que ter essa postura. E aí eu fui aprendendo e passo para meus alunos isso. Que não se deve brigar, tem que evitar ao máximo brigar. E o Jorge falava uma outra coisa interessante, mas que é um pouco, parece um pouco radical, se você levar ao pé da letra, mas não é bem ao pé da letra, que se tem que levar. Mas ele dizia assim, ó, o lutador tem que estar preparado para lutar a qualquer momento. E se você não conseguir evitar a briga, fuja, faça o que puder para evitar. Se não conseguir evitar a briga, brigue de tal forma que ele nunca mais queira brigar contigo nem com ninguém. Então, mostra para ele que o caminho que ele está fazendo está errado. Porque muitas vezes o que ele está fazendo com você, que consegue se defender, ele vai fazer a mesma coisa com alguém que não tem esse poder não tem essa consciência, talvez corporal, para te afastar dele. E às vezes causa até um trauma numa criança que sofre o bullying de um, daqui a pouco chega outro que sabe que ele está. E vários vão fazer a mesma coisa. Então, ela A já luta tem. ensina, dá esse Ensina. stop, não é? Dá. Que é o Isso é muito principal. O que eu importante. mais ensino é que eles parem o outro. Que tudo você pode conseguir no diálogo, né? É, muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre os Gracie, aprofundar um pouco mais para que os nossos ouvintes entendam, quem ainda não é do jiu-jitsu, quem ainda não conhece, né, não é um pouco mais a luta. A gente já falou um pouco aqui do seu Hélio Gracie, mas sabemos que o Gracie é um dos homens mais fortes do mercado e também o criador, Sim. não é, dessa arte marciais, criada pelo seu Hélio. O que representa para você
É, Pessoalmente, no fundo, ela não foi criada, ela foi adaptada pelo seu ego, certo. né? Os monges budistas, quando eles levavam a palavra de Buda, o jiu-jitsu é muito antigo, eles iam pelas estradas e eram assaltados, enfim, eles precisavam se defender. Então eles criaram uma forma de defesa que eles não precisassem usar as armas. E a partir dali eles tentaram ir para a China, da China foram para o Japão. Do Japão eles ensinaram aos samurais que utilizavam jiu-jitsu quando não conseguiam pegar as katanas, as armas, vamos dizer assim. E a partir dali vieram algumas mudanças com a entrada dos ocidentais no Japão, algumas proibições, proibição do samurai usar espada, cabelo, uma série de coisas, e as mudanças foram acontecendo ali no Japão. E aquele jiu-jitsu ensinado nas aldeias passou a não ser ensinado. Aí começaram a criar escolas e algumas escolas foram à frente. Tem uma delas, a Kodokan, que é da onde surgiu o Jigoro Kano, né, que é foi o criador do judo, né, do judô. Saiu o Conde Koma, que é o Maeda, que foi quem viajou a alguns lugares, desafiando outras artes, e foi parar no Brasil, em Belém do Pará, aonde conheceu o pai do seu Carlos, né, que é o avô do Ralph, né, que é o irmão mais velho do seu Hélio. Sim. E aí o seu Carlos viu ele fazendo aquilo e ficou impressionado. E começou a aprender aquilo com ele, né? Então aprendeu jiu-jitsu lá. Anos depois... Já chamava jiu-jitsu? Lá chamava... A gente fez uma mudança, que basicamente, até onde eu sei, é uma mudança fonética, né? Mudou... no Japão era Jujutsu, se eu não me engano. E aí mudou da forma que a gente falava, latina, passou a ser né? Jiu-Jitsu. Uhum. Né? Mas o conceito original mesmo. era o mesmo. Né? A gente tem as projeções que tem no judo, as defesas pessoais, tudo igual. Então o seu Hélio trouxe... Seu Carlos. Quando o seu Hélio teve contato com o jiu-jitsu, foi através do seu Carlos. Foi, e aí vou contar como aconteceu. O seu Carlos aprendeu, ensinou para os irmãos todos, e o seu Hélio era o mais novinho, e o seu Hélio não tinha saúde. Os médicos proibiam dele fazer exercício físico, porque ele era muito franzinozinho e não tinha saúde suficiente. A família se mudou para o Rio de Janeiro. O seu Carlos resolveu criar a primeira Academia Gracie. Né, aí começaram a dar aula ali no Flamengo, depois foi para o centro da cidade, enfim, tiveram algumas modificações. Um belo dia, uma pessoa chegou para ter aula, quem estava era o seu Hélio, e o seu Hélio deu aula. Só que o seu Hélio, ele é pequenininho, magrinho, e tinha essa história da saúde. Então, ele, ao olhar e aprender com os irmãos, ele trabalhou uma série de alavancas diferentes. E aí ele começou a dar um upgrade também no jiu-jitsu por conta disso. E assim foi indo, e o jiu-jitsu a cada dia muda mais. Então uma deficiência dele criou novas técnicas do jiu-jitsu, provando que você não precisa ter força, você tem que ter habilidade. Que era isso que o seu Hélio pregava. Isso. E todos os irmãos eram pequenos e magros, não tinha ninguém enorme. A família, de um tempo para cá, tem algumas pessoas grandes e tal, como o próprio Roger é grande, mas não é o corpo normal. Né? E para mim é uma sumidade também. No que é jiu-jitsu competição, esquece. É ele, para mim, um grande nome da família de um tempo. E é tão engraçado que isso foi passando de gerações para gerações, né? Porque o seu Hélio passou para os filhos, que os filhos passaram para os netos. Porque o seu Carlos teve uma ideia lá no início de criar um clã, o clã Gracie. Então todos os irmãos tinham muitos filhos. Tiveram muitos filhos e foram multiplicando isso. E se espalharam pelo mundo, desafiando pessoas e fazendo os filhos e seus alunos. Então, uns foram para o Japão, outros para os Estados Unidos, e foram se espalhando, e assim foi sendo feito. Então, nos anos 80 para frente, isso foi acelerando mais. O que eu mais gosto dos Gracie, eu já conheço essa arte há muito tempo, como brasileira que sou, o que eu mais admiro no nome Gracie, porque a gente sabe que existem outros nomes hoje no jiu-jitsu, não é só o Gracie. Sim. O que eu mais gosto é que eles mantêm um padrão. Você pode andar norte a sul, leste a oeste. É uma coisa. Sim. É a mesma coisa. Sim. Como que eles fazem para manter esse padrão? Porque a gente sabe que hoje eles são uma franquia.
Assim, eu vou falar do meu lado, por exemplo, que eu acho que é mais fácil, porque tem coisas que eu concordo mais, outras menos. Então, Sim, eu não vou polemizar isso, sim, porque, principalmente porque, assim, o meu atual mestre, o Ralph, é um amigo pessoal, para mim é um sim. cara, é Deus no céu e na terra, eu adoro ele como pessoa, como adoro outros também da família, e, e, e sei que eles são muito rígidos em algumas coisas. Por exemplo, a gente tem um código que chama 753, que pouca gente sabe disso, que sabe que existe, sabe que conhece isso. O que é o 7? Que eu acho que é aí que é a grande jogada das mudanças. Porque por mais que você crie um padrão de aula e eu te dê uma aula pronta, ó, tá aqui a aula pronta, você vai dar essa aula, existe por trás de cada aula uma filosofia. Porque quando você expande algo familiar, algo muito forte, é exatamente como você dá princípios para os teus filhos para que eles passem para os netos e esse troço não quebre. A tua família tem um DNA, tem alguns princípios que precisam ser passados, né? Então, por exemplo, o código 753 é uma coisa extremamente simples e objetiva. 7 são as 7 virtudes de um samurai. Então, o que eu quero que as crianças entendam, e os adultos também, mas na criança, como eu trabalho com muita criança, eu bato muito na tecla, tanto de uma forma subjetiva como de uma forma objetiva. As 7 virtudes do samurai é tudo que você quer de princípio para alguém, né? Que a retidão, coragem, benevolência, É os lealdade. 7 frutos do espírito, É Sandra. isso. É mais ou menos isso, é exatamente isso. Eu, como teóloga, já posso te ajudar. É isso. É bem alinhado a tudo isso, né? Sim. E a gente tem os 3 estados da mente, né? Que é o estado de atenção, é o estado de equilíbrio, é o estado de fluidez, que é o 3, e o 5 é basicamente voltado para a tua saúde, né? Que é a alimentação, a higiene, o exercício físico, ah, alimentação, higiene, exercício físico, o descanso, que é fundamental, senão nada funciona. E essa base toda do código é o que você tem que usar como conceito em cada aula que você vai dar. Então, imagina o seguinte, por exemplo, eu quando vou dar aula, eu penso no seguinte, o cara vai ter a pega no kimono ou a pega sem kimono, são diferentes. Eu dou aula com kimono e sem kimono. Então, por exemplo, com kimono, o cara tem lá a pega com kimono. Como é que eu tiro a pega do cara? Empurrando, arrebentando? Aquilo parte da defesa pessoal. O teu dedão é o chefe. Então, imagina o seguinte: se você segurar aqui na mão, eu tenho que puxar minha mão na direção do dedão. Eu tenho que empurrar a tua mão sempre na direção do dedão. Porque aqui é simples, aqui estão 4 dedos, aqui é um só. Então, essas bases eu tenho que ter. Eu ponho para treinar um cara mais pesado com mais leve, um maior com menor, estilos de treino diferentes. Por quê? Ele ali está se desafiando. O que é o se desafiar? É fortalecer a coragem, embasar a tua coragem, é fazer com que você, de uma forma firme, você consiga seguir aquilo. O que é a disciplina? Não olhar para o problema e pensar, não consigo. É isso, é isso, é isso. Você vai encontrar a solução. Sempre tem um caminho, sempre tem uma forma de fazer aquilo. Né? A gente costuma brincar até, nem que seja batendo, né? Ou É. seja, trabalhando o teu ego para que você fale, encontrei alguém melhor. Tem o poder também na batida. Tem, muito grande, porque aquilo você trabalha, eu faço isso às vezes. Quando eu tenho um aluno, e isso eu vi uma vez uma palestra do Bernardinho e tive essa percepção. Ele apresentou alguns alunos na palestra, apresentou no computador, que tinham um grande resultado. Tinha um que tinha um dom, o cara nasceu com dom e treinava muito. O outro não tinha aquele dom, mas treinava muito, muito, muito. Quando o cara tem o dom e ele começa a achar que ele é o cara, ele, opa, pum, junta aqui, ó, tira ele do campo e entra o outro.
Para o cara que tem um dom, como é que ele tirou um cara como eu? Ele não podia ter feito isso, ele não sabe, ele não pode fazer isso. Ele sabe o que ele está fazendo, ele está melhorando o teu ego, ele está ajustando a tua vida. E eu faço isso lá. Porque o ego também derruba. Derruba muito. E às vezes derruba de tal forma que para você se recuperar é muito difícil, né? Por que eu gosto de campeonato, de botar as crianças no campeonato? Porque elas se desafiam com uma pessoa totalmente diferente, num ambiente cheio de gente, dá de cara com uma outra pessoa, ela tem que trabalhar aquilo dentro dela desde a inscrição, desde que você se inscreveu até lá. Os pais precisam estar nessa relação com os filhos para apoiar os filhos e entenderem o que está acontecendo, trazerem para mim as dúvidas e os problemas que eles estão tendo na relação familiar, nesse desenvolvimento da criança. Aprender a perder. Aprender a perder. Perder é onde você mais aprende. Ganhar, ganhei, tá tudo certo. E perder é onde você mais aprende. E o jiu-jitsu, ele é engraçado que, tipo assim, se você não bater, você pode ter uma lesão. Exatamente. Então, se o seu ego falar mais alto, você pode ficar ali meses sem treinar. Pode sim. Pode e fica. E fica. O papel de um professor também é esse, ficar olhando isso, trabalhando isso. E às vezes, muitas vezes, acaba a aula, eu fico com algum aluno conversando bastante tempo. Porque eu preciso enxergar a vida dele, o que ele está fazendo e o que eu ali, enquanto professor, posso ajudar a família e a escola tradicional a levar para ele algo que fortaleça ele. Então, se ele não está bem na escola, muitas vezes é falta de repetição. Ele faz, estou mal em matemática, mas quantas vezes você tem que fazer exercício para você tirar uma nota boa? Não, mas tem aluno que é mais rápido, aprende mais rápido. Tem. Eu, às vezes, tenho muito mais dificuldade que o outro, então eu preciso me exercitar muito mais do que o outro. No jiu-jitsu é igualzinho, tá tudo certo. E Amaury, você acha que o mercado português compreende o peso dessa história da família Gracie? Você acha que eles absorveram bem isso? Eu acho que eles estão absorvendo agora, né? Então, assim, de um tempo para cá, eles começaram a absorver um pouco mais. O jiu-jitsu competição, ele trouxe muita coisa boa, porque faz com que as pessoas, isso que eu falei, vão lá, a criança vai competir, o adulto também se desafia e faz com que ele seja disciplinado. Se ele não for disciplinado, ele não vai ter as conquistas dele. Então faz com que o professor consiga trabalhar uma série de coisas. Mas também tem um outro lado da moeda, que foi o lado que eu falei da defesa pessoal, da conceituação, da filosofia do jiu-jitsu. Então, assim, eu, graças a Deus, eu tive uma oportunidade tremenda de conviver com algumas pessoas muito boas. Por exemplo, a gente falou da luta livre, da rivalidade e tal. Eu treinei muito com a luta livre, e com os cabeças. Por exemplo, o Hugo Duarte é um cara que para mim é uma sumidade. Ele hoje está nos Estados Unidos fazendo o maior sucesso e está dando aula numa academia do Renzo, junto com o Renzo, e dá vários seminários. Então, ontem mesmo a gente estava conversando sobre a nova federação que ele criou e tal, porque eu sou aluno dele também, né? E fui aluno dele também. Então, esse lado, para mim, também é importante, que é o lado do sem kimono. Mas, se eu não enxergar o jiu-jitsu enquanto filosofia, o jiu-jitsu, a luta livre, as lutas de uma forma geral, eu posso posso não garantir uma formação básica para as pessoas muito bem. Por exemplo, para mim, um faixa roxa, ele já tem que começar a enxergar e me auxiliar nas aulas, para enxergar o que eu faço nas aulas. Mesmo que ele não venha a ser um professor, siga outra carreira. Por quê? Porque ele chegou num nível de maturidade bom, que ele dentro tem que ajudar o próximo também, né? Que é isso que eu ia falar, que tem que ajudar o próximo. Então, cada vez que ele vai ensinando e multiplicando o saber dele, ele está consolidando o dele, ou seja, ele está subindo mais um degrau na escada e está subindo um degrau enorme na sociedade. Por que quando eu começo a ter alunos graduados, eu tenho uma preocupação muito grande, e os alunos mesmo que estão no 12º eu também tenho de perturbar para fazer a universidade, para buscar um caminho bacana,
Porque como eu trabalho e quero trabalhar com criança, e meu objetivo principal é ter uma sociedade melhor onde eu estou inserido, esse multiplicador ele tem que ser um exemplo. Claro, todos nós temos defeitos, mas a estrutura dele, os princípios dele, tem que estar muito claro para quem ele está ajudando, para a pessoa falar assim, nossa, pô, que bacana, eu quero um dia ser assim também. E abrir um leque para a mente da criança pensar no desenvolvimento pessoal. É tão engraçado, Mauri, porque assim, as pessoas, não sei se as pessoas têm essa noção, eu já vivi o jiu-jitsu de perto, já tive uma judô, não treinava, mas já tive bastante, meu filho treinava e tudo. Essas artes marciais treinam a pessoa, muda a história. Totalmente, totalmente, totalmente. Eu tenho provas vivas disso, de coisas que eu passei, eu mudei muita coisa. Né? Eu lembro que uma vez eu fui para uma reunião, eu era executivo de uma dessas empresas que eu trabalhei, e a reunião eu tinha uma área que estava sob minha responsabilidade. Essa área, ela não dava tanto resultado, mas ela tinha pessoas ali que tinham famílias, tinham toda uma estrutura. E tinha um caminho. Aí uma funcionária minha me mostrou lá, fez todo um trabalho justificando a importância daquilo e em quanto tempo a gente conseguiria fazer a mudança. Aí, beleza, vou lá para a reunião para apresentar isso, né, num board onde tinha vice-presidente, enfim. E para fazer essa apresentação era um negócio muito difícil. Eu estava angustiado, porque dependendo da decisão, aquela estrutura, alguns eu ia conseguir aproveitar em outras áreas, outros não. E pessoas com família, com tudo aquilo que eu falei. Eu sou muito ser humano, né? Eu sou muito envolvido com o ser humano. Para mim isso é muito importante. E aí eu fiquei, como é que eu vou fazer? Aí uma amiga minha, que era gestora de uma outra área, conversou e falou assim, calma, como é que você faz no jiu-jitsu quando você vai para o campeonato? Você treina, fica redondinho, bem, entra, não sabe nem quem é o teu oponente, vai lá e faz o teu melhor. E muitas vezes você ganha, não é isso? Eu falei, você entra com que pensamento? Eu vou ganhar, eu entro com tudo para fazer o que eu treinei. Aí ela falou assim, então, o que você está preocupado? Aí eu parei e pensei, eu falei, não, ela está certa. Olha o jiu-jitsu mais uma vez me ajudando, me fortalecendo a desenvolver o que eu precisava. Eu cheguei lá, eu dei um show na apresentação. Eu acho que a apresentação falava mais do Amaury enquanto gestor e o que podia se fazer, vendeu uma credibilidade muito maior a ponto das pessoas falarem, pô, não voto de confiança, acabou, não tem conversa. Mesmo os que não queriam aceitar o aval do vice-presidente, acabou e eu fiz aquele trabalho. E sem contar que o meio da luta, né, o ambiente do jiu-jitsu, as pessoas que estão ali no jiu-jitsu, elas respiram essa mesma vibe. Eu acho que vem isso muito do professor, né? Sim. Eles são o que a gente passa para eles. Por isso a minha preocupação de ter pessoas com boa formação. Eu já perdi alunos bons, né, durante a minha vida, não só aqui, mas durante a minha vida, que eram alunos que muito bons tecnicamente, mas os princípios não tão bons. E que queriam simplesmente ter um negócio, ou seja, ganhar uma faixa para daqui a pouco começar a dar aula, e queriam porque queriam ter oportunidade. Eu não dou a oportunidade só porque o cara é bom. Ah, não, vai lá, vai dar aula pro teu filho. Ah, tá, não, entra aí, pô, que bom. Aí o cara vai lá, vai trabalhar dando aula, que legal, que fixe, né? Não é não, porque quem é esse cara? Qual é a formação dele? Não é só a técnica, né? Os valores, porque ele vai passar aquilo para as crianças. As crianças vão se espelhar naquilo. E alguns adultos também. E eu tenho muito adolescente também que está na fase da virada de chave. E a gente, eu fui adolescente, eu fui criança, passei por tudo isso. Eu tive muita sorte de ter pais rígidos, com princípios bem enraizados e ter tido bons professores.
né? Nem sempre o cara é bom lutador e é bom professor. Eu dei sorte porque eu tive as duas coisas ao mesmo tempo, né? Em todos os que foram meus professores foram bons em luta, foram bons e cada um numa área específica, então isso foi muito, muito bom para mim. E eu aprendi demais. Mas isso é uma preocupação que eu tenho a todo momento. A todo momento. Você acha que o português associa as artes marciais à agressividade ou esse lado já caiu por terra e eles entendem que isso é mais educativo? Você tem os dois lados da moeda, é o que eu te falei. Eu, por exemplo, o meu trabalho, eu comecei trabalho indo nas Arco, indo na Augusto Gomes, indo nas escolas e gratuitamente apresentando o jiu-jitsu enquanto defesa pessoal, mas com base na filosofia e podendo falar para os alunos coisas que mudem a mente deles, né? Que mudassem a mente deles para eles buscarem os seus desafios. Então, assim, dentro do meu trabalho, eu procuro mostrar para eles esse outro lado do jiu-jitsu. Porque botar um filho lá para ser só o campeão, botar um filho lá para ele se defender, meu filho foi agredido, sofreu bullying na escola, ele precisa reagir. A virada de chave dele não é eu mostrar uma posição para ele chegar lá e fazer, porque pode não dar certo. Não é isso. A virada de chave dele é quando ele começa a mudar a mente dele, a postura dele, né? Porque a gente tem um encadeamento aí, né? Eu penso, né? Eu penso, eu sinto e eu me comporto. E aí eu faço a minha ação. Se eu botar a carroça na frente dos burros, a ação, antes do cara ter um comportamental preparado para aquilo pode ser um problema muito mais sério. Ele vai achar que consegue fazer, ele às vezes consegue fazer, mas ele não tem a compreensão do que ele está fazendo, porque ele está fazendo. Então não está estruturando. Então, assim, o português, ele, assim como em qualquer lugar do mundo, a gente tem, e o professor tem por obrigação, por isso que os meus alunos faixas pretas, eu oriento a esse ponto, assim como eu fui orientado, ele tem que deixar muito claro para os alunos, para os pais, esse outro lado, né, para que a gente consiga inserir na cultura deles. Por exemplo, eu tenho, o que me ajuda com as crianças é um faixa preta português. É meu aluno desde sempre, desde que eu comecei a dar aula aqui em Portugal, ele é meu aluno. E é uma pessoa fabulosa. Então, ele é de total confiança de todos os pais. Então, é muito bacana, porque, assim, às vezes eu tenho pais que é diferente daqui. Pô, vamos jantar? Aí eu vou jantar com eles em algum lugar e a gente conversa sobre a escola, sobre as coisas, e eles me ajudam com a cultura que eles têm, porque eles vão falando, eu vou assimilando aquilo e vou cada vez mais ajustando a minha escola à cultura deles para que eles possam usufruir o máximo do que eu tenho a dar. Esse que eu acho que é o principal equilíbrio. Caminho, é o equilíbrio. Isso que tem que ser. Se você está gostando desse episódio, se faz sentido para você, compartilha, clica, manda para alguém que quer saber sobre jiu-jitsu, quer saber como funciona o jiu-jitsu em Portugal. Siga o nosso podcast e comente. Esse podcast tem um patrocínio oficial da Agência Douro Imobiliária, a sua referência no norte de Portugal, www.agenciadouro.pt. Vamos agora para o nosso bate-bola final. Ok. Qual foi o momento mais solitário da sua mudança para Portugal? Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Eu tive alguns momentos diferentes de realmente solidão. E isso fez com que eu aprendesse o que é solitude. Eu comecei a trabalhar isso na minha mente, porque teve um momento muito, muito complicado que foi o pós-pandemia, né? No meio da pandemia, vamos dizer assim, que eu me vi muito sozinho, eu ainda não tinha uns alunos, assim, uma fidelidade muito grande de alunos, eram muito poucos que eram fiéis, né? Então eles não se mantinham.
Eu me vi sozinho num país desconhecido, sem ter muitas relações pessoais, nem de amizade, nem de nada, e longe da família, que eu acho que a família é a base de tudo, né? E eu já perdi meu pai, mas minha mãe está lá no Rio com meu irmão e eu amo tremendamente. Para mim é tudo. Então, aí teve esse momento. Eu falei, cara, eu vim para cá para desenvolver um trabalho. Podia ter ficado nos Estados Unidos, aonde a pandemia tá, mas algumas pessoas estão se virando. Eu já ia entrar numa estrutura onde as pessoas já tinham aquela fidelidade toda. Então, estou aqui sozinho, o que eu faço? E aí fiquei meio que desesperado, preocupado e tal. E aí é muito interessante porque eu tenho um amigo que fez doutorado e tal, que dá aula na UFRJ, é engenheiro também. E ele me ligou, conversou. Eu tenho muitos amigos que são amigos verdadeiros, não é só amigo para festa, são amigos verdadeiros. Ele me ligou para saber como eu estava e tal. Eu falei para ele, cara, não tá fácil não. E agora nem embora eu posso, eu não sei o que fazer, tem que esperar um pouco, tal. Aí ele falou, pô, vou mandar uma pessoa te procurar aí, posso? Eu falei, claro que pode. E aí mandou um amigo chamado até Anariel, é um cara que é bem religioso, é do Opus Dei e tal. E aí o Nariel me procurou e conversou comigo e falou assim, Maurício, você se importa se a gente fizer um terço juntos? Eu falei, claro que não, vamos fazer. Aí comecei a fazer um terço com ele, aí ele fez eu andar até a igreja de Matosinhos, como se a gente estivesse fazendo uma peregrinação. Sentamos do lado de fora da igreja, com o terço, fizemos o terço, conversamos e tal, não sei o quê, e aquilo virou depois uma rotina. Aí eu comecei a fazer um terço com ele toda terça-feira, né, pela online. E aí esse terço, outras pessoas foram entrando e hoje tem mais gente nesse terço. Isso aí me ajudou demais, porque o lado espiritual da gente, né, e eu chamo, a religião é uma religação com Deus, essa religação com Deus eu acho muito importante. E eu acho que as pessoas hoje elas estão olhando para isso como caretice. Isso não é caretice. Isso é você buscar algo que está contigo, não importa a religião. Eu não estou aqui para falar de religião, de fulano é espírita, fulano é... Não importa o que seja. Importa que você, de alguma forma, se religue para que esse lado espiritual te fortaleça. E foi exatamente o que aconteceu. Aquilo ali me deu uma base espiritual mais forte, para eu compreender, como você falou até há pouco para mim, o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é ensinar, é fazer com que a sociedade seja melhor. Isso é que importa para mim. E quando é que estiver pronto, você vai para outro lugar. E vou fazer isso até o resto da minha vida. Você sabe disso, não é? Eu sei disso. Porque você sabe que quando a gente tem propósito, a gente não tem muitas raízes. Esses dias uma pessoa me perguntou e me fez que seria uma proposta, né, de ter uma oportunidade maior ainda dentro da mesma área e tal, e eu falei, o que você está falando aqui ainda não está pronto. Eu amo Portugal, amo Porto, Matosinhos. Eu vou às vezes na praia de Matosinhos, aquela água gelada, eu vou dou uma corridinha, mergulho na água, me refaço, olho para aquilo tudo e falo, nossa, eu tô no paraíso. Aí às vezes eu posto falando, paraíso é aqui, é Matosinhos, porque eu amo aqui, eu amo Matosinhos, eu aprendi a lidar com tudo que tem aqui. Eu passo na rua, falo com as pessoas. Domingo eu fui à igreja, aí um rapaz falou, opa, mestre, tudo bem? Aí ficamos conversando, entramos na igreja junto e tal. Então assim, eu estou muito bem inserido, mas eu sei que o meu propósito de vida é ensinar cada vez mais, é ajudar as pessoas a elas serem melhores, a elas subirem um patamar na vida delas. É isso, e tem que ser assim. Você sente que hoje você está mais alinhado com quem você realmente é? Muito mais. Eu não tenho a menor dúvida. O jiu-jitsu ele faz com que você busque a tua essência, né? E você buscar a tua essência é você estar alinhado, aquilo que eu falei, o corpo, mente e espírito. E quando eu falo, por exemplo, espírito, ou quando eu falo alma, a minha alma sou eu diante de Deus, na minha opinião,
né? E quando eu estou alinhado com essa tríade, corpo, mente e espírito, e consigo alinhar a minha alma a Deus, ninguém me segura. Eu consigo conquistar o que eu quero e consigo fazer com que as pessoas à minha volta elas estejam cada vez melhor, porque eu passo uma energia muito boa para elas e é isso que tem que ser. Existe um padre que hoje é um santo, né? São José Escrivá, que é da Opus Dei até, o criador da Opus Dei, ele dizia que através do teu trabalho você pode passar todas as informações, as bases, os princípios cristãos, né? E isso eu acho muito bacana, não importa a religião, importa que você utilize o teu trabalho, aquilo que você tem que fazer como propósito de vida, seja engenheiro, seja médico, mas consiga fazer com que as pessoas sejam melhores. Não só, imagina um médico curando o cara, não é só isso, é passando para ele uma energia boa, que ele saia dali e fala, pô, agora eu tô melhor. Mesmo tendo que fazer cirurgia, ou tendo que fazer algum tratamento, alguma coisa, se for algo grave, mas que ele saia dali melhor, que ele tenha a compreensão de quem ele é nesse mundo enorme que a gente está. Imagina que para a gente nascer foram trilhões de espermatozoides para fecundar um óvulo. Então isso é uma coisa fabulosa da natureza. Se eu estou aqui, tem um propósito. Tem um propósito. Exatamente. Qual foi a maior lição que o tatame te ensinou sobre a vida? Que eu estou vivo. As dores que eu tenho, sejam elas dores físicas ou espirituais, eu ontem falei exatamente sobre isso. Elas se vão dentro do tatame. Eu quando entro, por exemplo, ontem eu treinei, né? Não só dei aula, eu dei um treino. Ontem não, sexta-feira. Então, quando eu dou esse treino e algumas dores que eu tinha, eu nem percebo, e ali dentro do tatame eu sou uma outra pessoa completamente diferente, eu percebo o seguinte, eu paro, eu falo, em que eu estou diferente? O que eu preciso estar alinhado fora do tatame para ser exatamente o que eu sou aqui? E isso faz com que eu me autoavalie, que eu me desenvolva melhor e que eu busque tudo que eu precisar para atingir as minhas metas. O Ralph fala um negócio que é muito interessante. Ele diz para mim assim, Amaury, eu faço qualquer coisa que você me propuser, que qualquer pessoa me propuser para fazer. Eu consigo fazer tudo na vida. Porque o jiu-jitsu faz com que eu entenda que eu consigo. Algumas coisas talvez demore mais para aprender, menos, mas nada na vida eu não consigo tudo. É porque tá na mente, né? Tá na mente, exatamente. Amaury, obrigada Eu que por ter agradeço. vindo. O podcast foi incrível. Gente, vocês não podem perder esse podcast, que tá mesmo incrível. É inspirador te ouvir, não é? Falar do seu propósito, falar da sua vida, falar dessa paixão que você tem pelo jiu-jitsu. Nossa, fiquei encantada. E antes de nos pedir, eu quero que você fale com quem nos está ouvindo. Quem quiser conhecer o seu projeto, conhecer a sua escola, quiser fazer uma aula, quiser levar o seu filho, fala aí para os nossos ouvintes onde fica, como entra em contato com você. Eu sei que tem um site, tem um Instagram. Tem. A maneira mais fácil hoje, mais rotineira, é entrar no Instagram, né? Ralph Gracie Portugal. Aí você vai logo ver as aulas, tem algumas aulas ali, tem alguns campeonatos, tem algumas discussões, mas o mais importante e que eu repito para todo mundo, ainda que você não se identifique tanto com o jiu-jitsu propriamente dito, manda uma mensagem, vai fazer uma aula experimental. Eu tenho certeza que você vai na aula experimental ter uma visão do que é o jiu-jitsu e do quão importante o jiu-jitsu pode ser para a sua vida. Tanto faz, seja por aula individual, aula particular, né, private class, ou uma aula normal, coletiva, mas o jiu-jitsu, ele une muita coisa que pouca gente entende, né? Só o movimento corporal ali entre duas pessoas, aquela troca de energia, e um pensando que eu não posso machucar o meu amiguinho, porque senão amanhã eu não tenho com quem treinar, só isso aí já faz com que você entenda o quanto você
pode ajudar o próximo e o quanto as pessoas precisam viver unidas em sociedade em busca de algo melhor. Vai lá, faz uma aula experimental que você vai ficar maravilhado, eu tenho certeza disso. Eu amo o que faço, então eu costumo dizer assim, ó, quando eu trabalhava em outras coisas, faça com amor o que tem que ser feito para um dia você fazer o que ama, e hoje eu faço o que amo. Então vá lá que você vai ficar maravilhado com as aulas. É isso Obrigado, aí. Vânia. Amaury, muito obrigada. Eu Que agradeço você muito. continue formando não apenas atletas, mas pessoas fortes para a vida toda. E que seu Muito legado deixe realmente um carimbo na Muito sociedade. obrigado, muito obrigado. Que é por isso que você está lutando, não Foi é? uma honra estar aqui com você, sabe? E poder falar um pouquinho do que a gente faz e ver que um podcast desse, o quanto você faz um trabalho que impacta de uma forma positiva na sociedade e faz com que as pessoas sejam cada vez melhores diante de uma comunicação bem feita, que eu acho que isso é uma das coisas prioritárias na vida hoje em dia. Muito Obrigado, obrigada. Ivana. Muito obrigado. Obrigada, Amaury. Obrigado. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha, clica, comente e vem em Matosinhos conhecer a escola do Amaury. Esse episódio é patrocinado da Agência Douro, a sua melhor escolha em Portugal, e até o próximo episódio.